Escuta isso, quando o ribeiro seca, Deus não deixa de prover. O que você faz quando aquilo que Deus usou ontem para sustentar você seca hoje? Elias estava exatamente no lugar para onde Deus o havia mandado. Ele obedecera a palavra, estava junto ao ribeiro de Querite, recebia pão e carne pelos corvos e bebia daquela água. Mas a Bíblia diz que depois de alguns dias o ribeiro secou. E aqui está uma verdade que todo cristão precisa aprender. O ribeiro pode secar sem que Deus tenha abandonado você. Um recurso pode terminar sem que a fonte tenha terminado. A nossa segurança nunca esteve no ribeiro, no salário, no emprego ou nas circunstâncias. Nossa segurança está naquele que ordena aos corvos, sustenta no deserto e multiplica a farinha. Israel vivia uma crise espiritual antes da crise econômica. Acabe e Jezabel haviam introduzido o culto a Baal, associado à chuva e à fertilidade. Então o Senhor fecha os céus. Aquela seca era mais do que um problema climático, era uma confrontação espiritual. Deus estava mostrando que a chuva, a colheita e a vida não pertenciam a Baal. Tudo estava debaixo do governo do Senhor. A primeira lição é essa: a providência começa quando reconhecemos quem está no comando, quem está no controle. Há momentos em que nossa maior crise não é a falta de recursos, mas a confiança exagerada nos recursos. Sem perceber, o emprego vira nossa segurança absoluta como se fosse um Deus. O salário ocupa o lugar de provedor e os contatos humanos se tornam nossa esperança de saída. Isso não significa desprezar trabalho, planejamento ou responsabilidade. Significa entender que os instrumentos não são a fonte. Deus pode usar uma empresa para te abençoar, mas a empresa não é Deus. Deus pode usar uma pessoa específica para abrir uma porta para você, mas aquela pessoa é só instrumento, não é Deus. Deus pode usar um ribeiro, mas o ribeiro não é a fonte é Deus. Abraão aprendeu isso em Gênesis 22. Quando Isaac perguntou onde estava o cordeiro, ele respondeu: Deus proverá para si o cordeiro. Abraão não sabia como Deus faria, mas sabia quem Deus era. Fé não é conhecer antecipadamente o método da resposta. Fé é conhecer suficientemente o caráter de Deus para continuar obedecendo mesmo sem enxergar uma solução. A providência nos ensina dependência diária. Deus poderia ter colocado um celeiro inteiro ao lado de Elias, não é? Mas decidiu alimentá-lo pela manhã e à tarde. Elias comia de manhã e precisava continuar confiando para a noite. Foi assim também com Israel no deserto. O maná vinha diariamente. Deus não queria apenas alimentar o povo, Deus queria ensinar o povo a depender dele. É por isso que Jesus nos ensinou a pedir: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A graça para hoje, a força para hoje, a sustento para hoje. Talvez Deus não mostre como você atravessará os próximos 6 meses. Talvez Ele mostre apenas o próximo passo. E quando amanhã chegar, a fidelidade de Deus já estará lá te esperando. Agora observe algo surpreendente. Até o ribeiro que Deus mandou pode secar. Elias não estava em desobediência, em pecado. Ele estava exatamente onde Deus havia mandado e ordenado. Isso aqui nos ensina que nem toda dificuldade significa que saímos da vontade de Deus. Secou, parou, será que foi Deus que me mandou para cá mesmo? Não, isso aí é uma dúvida da carne. Existem ribeiros que secam porque uma estação terminou e uma nova fase se inicia. O perigo é nos apegarmos ao método que Deus usou. Se ontem Ele usou corvos, imaginamos que amanhã terá de usar mais corvos e Deus só usa corvos. Não, Deus não é prisioneiro de métodos. Quando o Querite seca, a palavra volta: levanta-te e vai a Serepta. Uma nova estação. Perceba isso. O ribeiro secou, mas a palavra não secou. Talvez você esteja chorando diante de um Querite vazio hoje, enquanto Deus já está apontando para uma Serepta. Então pare de murmurar pela estação que já terminou. Maturidade espiritual não é transformar um ídolo. É aquilo que Deus usou para nos abençoar. O mesmo Deus em que determinada estação diz: fica aqui, também pode na estação seguinte dizer: sai daqui, levanta-te. Então Deus envia Elias para uma viúva. Humanamente, aquela escolha parece impossível. Uma viúva em tempo de fome?
não parece fonte de provisão para ninguém naquela época ainda, que as viúvas dependiam do esposo, e como o esposo estava morto, as mulheres dependiam do esposo, e como o esposo morria, a viúva ficava, não é? Dependendo do filho, dependendo de pedir esmolas. Parece alguém que precisa receber uma provisão, não dá. Quando o profeta chega, ela está recolhendo gravetos para preparar a última refeição para si e para o filho. E aqui aparece outra grande verdade. Deus pode fazer sua providência passar pelo lugar que a nossa lógica descartou. Corvos eram improváveis. Uma viúva pobre também era improvável. Mas quando Deus ordena, o improvável se torna instrumento da sua vontade e do seu querer. Por isso, nunca determine de onde Deus precisa mandar a sua resposta. A porta que você imaginava pode fechar, enquanto Deus abre outra que você jamais considerou. A providência divina não precisa pedir autorização à nossa lógica. Elias olha para aquela mulher e diz: não temas. Observe, antes de mudar a panela da casa dela, a despensa, Deus confronta o medo. A mulher dizia: só tenho o suficiente para uma última refeição. Mas a palavra dizia: a farinha não acabará e o azeite não faltará. A maior batalha daquela mulher aconteceu primeiro dentro dela. Qual voz ela iria ouvir? Qual voz governaria o seu dia, as suas decisões? A voz da escassez ou a voz de Deus? É importante compreender que esse texto não ensina uma fórmula para comprar milagres, nem autoriza ninguém a explorar pessoas vulneráveis. O centro da passagem é confiança obediente na palavra do Senhor. Aquela mulher não estava negociando uma bênção, ela estava aprendendo a confiar no Deus que havia falado. Ela obedeceu, e a farinha, diz a palavra, não acabou, o azeite não faltou. Deus não colocou um depósito gigantesco dentro da casa dela. Ele fez o suficiente, permanecer dia após dia na casa dela. Há milagres que chegam de uma vez, irmãos, mas existem providências que se renovam silenciosamente todas as manhãs. Talvez você esteja esperando algo espetacular e não perceba que Deus já está sustentando você pelo milagre da continuidade. Você ainda está de pé, não está? Ainda consegue orar? Ainda existe fé? Ainda existe força para continuar? Por isso, não despreze o azeite que não acabou. Mas a história não termina na farinha. Mais adiante, o filho daquela mulher adoece e morre. E isso corrige outra ideia equivocada. Ser cuidado por Deus, ter a providência de Deus, não significa viver sem provas. A mesma casa que estava numa prova financeira, o menino ia morrer, a mulher tinha pouca farinha, pouco azeite, experimentou provisão, conheceu a providência, a prosperidade, né? A mesma mulher que viu a farinha multiplicar enfrentou uma situação que parecia irreversível, o luto, a perca do filho. Então, fidelidade não nos torna imunes à dor. Porém, a crise que entrou naquela casa encontrou ali também a presença do Deus vivo. Elias clamou, o Senhor respondeu, e o menino tornou a viver. Veja o crescimento espiritual daquela mulher. Primeiro ela conhece o Deus que sustenta a mesa. Depois conhece o Deus que tem poder sobre a vida. E é aqui que chegamos ao centro desta mensagem. A maior providência de Deus é Cristo. Em Gênesis, Deus providenciou um cordeiro no lugar de Isaac. Mas aquele cordeiro apontava para algo infinitamente maior. Séculos depois, João Batista olha para Jesus e declara: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nossa maior necessidade nunca foi dinheiro, era a reconciliação com Deus. Nossa maior dívida nunca foi financeira, era a dívida do pecado, impagável. Nossa maior ameaça nunca foi uma seca, era a condenação. E a maior provisão do Pai não foi farinha, não foi azeite, não foi emprego, não foi porta aberta. A maior provisão de Deus foi que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus foi entregue por nós. Romanos 8:32. Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas. Isso não significa que o cristão receberá tudo aquilo que desejar. Significa algo muito maior. Quem recebeu Cristo pode descansar no cuidado soberano do Pai. Então, se o seu querido secou, não conclua que Deus abandonou você. Se uma porta fechou, não conclua que o céu fechou.
Se um recurso diminuiu, não conclua que a fonte diminuiu. Nossa fé não está na panela, nossa fé não está no ribeiro, nossa fé não está nos corvos, nossa fé não está no emprego, nossa fé não está na aposentadoria, ainda que o governo quebre, ainda que o Estado quebre, ainda que o salário diminua, nossa fé está no Senhor. Aleluia! A providência de Deus não é a promessa de uma vida sem deserto, é a certeza de nenhum deserto consegue expulsar Deus da nossa história. Quando o ribeiro seca, ele continua sendo a fonte. Quando a farinha diminui, Cristo continua sendo o pão da vida. Quando a noite chega, ele continua sendo a luz do mundo. Quando os recursos humanos terminam, a graça de Deus continua suficiente. Por isso, não adore o instrumento, adore o provedor. Não faça do presente de Deus o seu Deus. Não, porque eu ganhei isso aqui, isso é tudo para mim. Não seja egoísta. Não permita que a crise determine aquilo que você pensa sobre o caráter de Deus. Continue obedecendo, continue caminhando, porque os recursos mudam, as estações mudam o tempo todo, os ribeiros secam, os corvos vão deixar de aparecer, mas existe algo que não muda: a fidelidade de Deus. Talvez hoje você esteja diante de um ribeiro seco, talvez esteja olhando para uma panela quase vazia, talvez a sua lógica esteja dizendo: acabou. Mas em 1º livro dos Reis 17 nos ensina que quando aquilo que está na nossa mão termina, Deus continua tendo recursos que os nossos olhos ainda não viram. A fonte não secou, o provedor continua no trono, e em Jesus Cristo, a graça suficiente para hoje, esperança para amanhã e salvação para a eternidade. Curta o vídeo, compartilha, ativa o sininho para sempre receber essas mensagens. Deus te abençoe.